E eu acho importante porque a gente está circuncidando ali está bem na periferia do assunto, que é paternidade. E o contrário de paternidade é orfandade. E a orfandade, ela tem vários desdobramentos. Por exemplo, uma coisa muito prática. Muitos de nós iniciamos um projeto, mas a gente não termina. A gente não consegue dar sequência. Isso é paternidade, consequência de paternidade. Outra consequência da orfandade você precisa de palavra de afirmação. Você precisa de pessoas para afirmar, reconhecer o seu trabalho, né? Outro sentimento de orfandade. Você quer ter o controle, porque você acha que você vai perder. Então você quer controlar. Tudo aquilo que você não controla, então você fica inseguro, né? Então vai para o ambiente da segurança. Outro problema da orfandade, identidade. A pessoa não consegue ter identidade, não é? Então ela não sabe, ela precisa ser reconhecida pelo que ela faz, não pelo que ela é. Então há um problema muito sério quando a gente olha, por exemplo, aquela parábola do filho pródigo, que ali são dois filhos, um saiu, o outro ficou, mas como o que ficou não tinha a identidade de filho, mas sim de servo, porque ele também estava sofrendo da orfandade dentro de casa, e aquele pai representava o próprio Deus. Então como que aquele pai representa o próprio Deus e aquele filho teve o sentimento ou esboçou comportamento de orfandade? Porque nós temos o pai na terra e nós temos o pai no céu. Se o pai na terra falha, o pai do céu não falha, mas o que nós estamos fazendo para absorver, para tomar esse lugar de filho do pai eterno? Essa posição a gente precisa ter. Aquele homem, aquele filho mais velho, a gente observa que ele disse: olha, eu estou trabalhando há tanto tempo aqui e tu não me deste nada. Ou seja, ele não percebeu que tudo era dele. Quando a gente trabalha na empresa do pai, a gente não é funcionário do pai, a gente está trabalhando na empresa no qual é minha, porque você é herdeiro dele, eu sou herdeiro. Então o sentimento é diferente. Eu não preciso matar o horário, eu vou ir para o banheiro, ficar no WhatsApp, né? Porque a gente entende que é nosso. Então tudo isso tem a ver com paternidade, com orfandade. Outra coisa que também é um desdobramento da falta da presença paterna, uma pessoa que não tem destino, uma pessoa que está aqui nesse ambiente, depois ela muda de igreja, muda de emprego, muda de amigos. O problema dela, ela acha que é externo, mas na verdade é interno, é dentro dela, não é fora. Não é os relacionamentos externos, ela mudando, que vai mudar, porque ela pode mudar geograficamente até de planeta, mas dentro dela, se ela não compreender que existe uma identidade que Deus deu a ela de filho, ela vai continuar buscando, ela fica inquieta. Então é uma pessoa que é inconstante. Enfim, tem vários desdobramentos. Uau, várias lições aqui numa resposta única, né? Do pastor Maxwell. Vamos aplaudir esses desdobramentos que estão sendo levantados aqui. Pastor Beto, sua vez agora. Então, em cima daquilo que o pastor Maxwell falou, dê aí algumas dicas que o senhor, como pai, né? O senhor hoje se imune, vamos dizer assim, e para que a criação dos seus filhos não seja equivocada, vamos dizer assim, falando como um cristão, né? Porque hoje nós temos várias regrinhas aí, mas são regrinhas assim que não condizem com o que a palavra de Deus nos manda fazer mesmo, como um mandamento, né? Amém. Então, eu vou responder essa pergunta linkando com o que já foi dito aqui sobre paternidade, sobre gerações, e aproveitando a fala do pastor Anderson sobre a questão dessa concorrência que é a internet. Eu estava conversando aqui com o pastor Maxwell que, se você for fazer uma análise, criar um filho com a presença paterna, ela já é difícil, já é complicado, passar valores, princípios para eles. Agora a ausência fica mais complicado ainda devido à concorrência da internet. Imagine que antigamente, na época talvez dos meus pais, dos meus avós, eu fui criado no interior, né? Então não tinha internet. Na minha época não tinha internet também de adolescência, né? Se tinha, era quem tinha poder aquisitivo, né? Nós não tínhamos. Então a criação, o pai, o diálogo do pai, os valores do pai,
ele era totalmente direcionado para o filho. Então o filho, a única direção que ele tinha, a única fala, o único espelho, né, que ele tinha era do pai. Então o pai falava e aquilo era a verdade. Só que hoje a concorrência com a internet é como se não fosse apenas uma fala sobre o filho, não fosse apenas algo sendo liberado pelo filho, para o filho, mas muitas outras falas, né? Eu posso dizer que são muitos outros pais educando nossos filhos, que é a própria internet, né? Então não é apenas eu ministrando sobre a vida dele, mas o mundo inteiro, a rede global ministrando sobre a vida dele. Então nós como pais, se nós estivermos ausentes, é como se pegasse nossos filhos e jogasse uma ovelha aos lobos. Se nós nos posicionando, agora vai entrar a resposta, né? Então se nós não nos posicionarmos como pais que acreditam naquilo que, nos valores que foram depositados em nós, né? Eu aprendi a tomar bênção da minha avó, da minha mãe, tomo bênção por telefone. Eu aprendi que se alguém mais idoso chegasse na casa, ainda que eu não conhecesse, mas só por ser idoso, tomar a bênção, né? São princípios de entender que a bênção ela tem seu valor, né? Só que a criança ou adolescente hoje ele está ouvindo o contrário, está ouvindo que na verdade nós vivemos numa fase arcaica. Então nós precisamos nos posicionar, claro, com amor, né? Mas que a criança ela entenda que na verdade, hoje eu estava conversando com meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, e eu falei para ele, você precisa fazer uma análise. Nem todo mundo que coloca uma cerca ao seu redor está querendo te prender, às vezes está querendo te proteger. E nem todo mundo que abre a porta dessa cerca está querendo te libertar, às vezes quer te expor também, né? Então isso é muito importante que você se posicione. Nós como pais, eu sempre brinco, falo, né? Nós somos brutos, nós precisamos ser ríspidos, muitas das vezes, grossos muitas das vezes, porque ele precisa ver em nós a autoridade, mas ao mesmo tempo nós precisamos também amar, né? Nós falamos de uma forma incisiva, mas ao mesmo tempo também depois nós vamos lá conversar. Você entendeu o que eu quis falar? Eu não quero mais ter essa conversa novamente com você. Você é um homem, você está sendo preparado para ser um homem, você precisa ser um homem porque hoje você é um menino, mas amanhã você será o homem da sua casa. Então eu acho que nós precisamos nos posicionar. Isso aí, eu acho que disciplinar é amar também, né? Resumindo essa sua fala.